Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus diz que o grão de trigo precisa cair na terra, morrer para produzir fruto. Jesus está falando do nosso esvaziamento do nosso orgulho, do nosso individualismo. O grão de trigo que cai na terra, morre e produz fruto é o próprio Cristo. Ele cai 3 vezes durante as estações da Via Sacra. Ele é pregado na cruz, morre para nos salvar, e a cruz de Cristo produz frutos para a humanidade inteira. Irmãos e irmãs, nós também precisamos, quando cair, se levantar e viver em comunhão com Jesus. No final do Evangelho, ele diz: onde eu estou, estará também o meu servo. Significa que Jesus seguiu os passos do Calvário e nós, servos de Cristo, também iremos fazer parte da paixão do Senhor para chegar à vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, nesta manhã de quarta-feira, nós vamos recordar São Lourenço. Ele é um diácono que é martirizado no início do cristianismo, no ano 257. Valeriano, imperador romano nessa época, fez uma forte perseguição aos cristãos. Lourenço ele era uma pessoa muito importante na igreja de Roma, era um dos 7 diáconos que servia a igreja romana, chamado de arquidiácono. Provavelmente ele iria suceder o papa da sua época. Nessa perseguição, Valeriano emite um decreto dizendo que os bispos seriam executados, também sacerdotes, os diáconos do povo. Então foi um período de muito sangue derramado, sangue dos cristãos derramado em Roma, mas um período também de uma igreja fortalecida na mesma fé. Santo Ambrósio, ele narra o martírio de São Lourenço, dizendo que ele viveu esse momento de ser martirizado sem perder a fé, sem perder a sua paciência e sem perder o bom humor. Ele foi assado. E Ambrósio diz que, com muita coragem e disposição, durante o martírio, Lourenço dizia ao seu carrasco: vira-me, que já estou bem assado deste lado. Algumas pessoas orando sobre esse martírio de um homem que foi assado ainda vivo, reconhece que esta brasa, o carvão e a brasa, também mostram o amor de Deus por este homem. Ali ele se uniu à paixão de Cristo, e muitos vão reconhecer em Lourenço, nesta brasa ali, o incenso derramado sobre a brasa que é levado ao céu. Então, com certeza a sua vida conduzida para Deus, porque todo Marte representa Cristo crucificado. Cada Marte representa a fé em Cristo, o amor de Deus pela nossa igreja. Se hoje nós somos cristãos, se o Evangelho chegou até nós, é porque muitos deram a vida
por Cristo, pela evangelização, pela Igreja. Se nós temos liberdade de culto, é preciso recordar na memória da Igreja muitas perseguições ao longo do século. Queridos irmãos e irmãs, nós podemos rezar hoje por todos os cristãos perseguidos e pedir que São Lourenço abençoe todos os diáconos da Igreja de Brasília e do mundo inteiro. Ele abençoe os diáconos que estão no seminário em formação, se preparam para ser sacerdotes, que abençoe os diáconos casados da nossa arquidiocese, que têm uma missão importante de auxiliar os sacerdotes nas suas paróquias, realizando batismos, casamentos, indo ao cemitério fazer encomendação daqueles que partiram. O diácono é um servidor do altar, um servidor de Cristo. O diácono se espelha em Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Queridos irmãos e irmãs, que o testemunho de São Lourenço possa ajudar a fortalecer a nossa fé, que a gente possa olhar para o nosso sofrimento e saber que é pequeno diante do sofrimento dos mártires. Possamos olhar para a cruz de Jesus e saber que o nosso sofrimento nunca se poderá comparar ao sofrimento de Cristo por nós. Jesus na cruz, sofrendo, continuava a nos amar. Que o nosso sofrimento não seja um impedimento para amar a Deus e ao próximo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.